Olá, os irmãos da Sociedade Espírita, Luz e Caridade. É com muita alegria que estamos aqui hoje para conversarmos um pouco acerca da doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Então, inicialmente, eu convido todos a serenarem os seus corações para que roguemos a Deus que a sua luz possa iluminar as nossas almas, nos acalmando, nos serenando, iluminando todo o nosso ambiente, chegando aos nossos entes queridos, para que serenados possamos sentir a presença de Jesus e assim pacificarmos as nossas ânsias, os nossos medos e todos juntos em pensamentos visualizarmos um mundo de plena paz e de felicidade. E assim, apaziguados, rogamos a assistência da espiritualidade de luz neste momento, para que sejamos instrumentos da boa palavra. Que assim seja. Nós vamos tratar hoje sobre a temática a fé e o caminho para o mundo de regeneração. Nós falamos tanto em regeneração, em progresso dos mundos, do nosso mundo, em progresso espiritual de cada um de nós. O Evangelho nos diz que cada turbilhão planetário que se desloca no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos, mundos de exílio, mundos de provas, mundos de regeneração e mundos de felicidade. Ou seja, em cada aglomerado que existe no universo, tem mundos de exílio, de provas, de expiações, de regeneração, de felicidade e também os primitivos. Ou seja, em toda parte está presente a lei de evolução. E isto já é o suficiente para abrilhantar, alargar a nossa fé neste Pai Celestial, que é o Criador de todo o universo e de todas as leis naturais. Os mundos de regeneração, com o qual nós tanto sonhamos e que nos diz a espiritualidade, que já estamos em transição para o mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração é um mundo no qual as almas ainda têm o que espiar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Palavras do Evangelho. Então, ainda há alguma expiação, mas já há um certo repouso, um certo restabelecimento das forças, um pouco mais de felicidade. Este mundo no qual nós estamos esteve já materialmente e moralmente num estado inferior ao que se encontra hoje. Já evoluímos. Sim, já evoluímos. Sinal disso, por exemplo, um pouco mais de um século, nós saímos das chaminés, dos lampiões para a eletricidade. É uma forma de progresso que foi trazida pela inteligência dos homens. Então, nós estamos evoluindo em alguns aspectos. Em 1862, Santo Agostinho disse: há chegado a este mundo um dos períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á de planeta de regeneração para planeta de regeneração, no qual os homens serão ditosos, no qual imperará a lei de Deus. Então, em 1862, Santo Agostinho nos diz que já se operava essa transformação, porque, claro, que a transformação de um mundo não se opera em algumas décadas, tampouco num único século. Vai aos poucos, até porque o tempo é relativo aqui na Terra, o que nos parece muito longo,
o que chega ao máximo do tempo de uma existência nossa, por exemplo, em termos de universo, de eternidade, não é nada. E, na verdade, na espiritualidade o tempo não existe. Mas é claro que nós ainda não podemos compreender esta sistemática de inexistência do tempo. Aqui, encarnados, o tempo caminha. Mas já em 1862, Santo Agostinho nos alerta que estávamos em plena transição para a regeneração. Prova disso é a revelação da doutrina espírita, em que pese os conhecimentos espirituais tenham sido ofertados para nós em todas as épocas, mas vem então a doutrina consolidada nos mostrar definitivamente que nós somos espíritos imortais, de uma doutrina que hoje é aceita e que há poucos séculos um entendimento desta ordem nos levaria, por exemplo, à fogueira. Então, nós evoluímos bastante, com certeza. Então, para chegar à regeneração, nós precisamos muito, indispensavelmente, da educação. Na obra O Consolador, Emmanuel nos alerta que a educação é a base mais elevada para o nosso progresso e que, por sua vez, a base para todos os métodos de educação está nas noções religiosas. Vejam bem o que o Emmanuel nos diz. Com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituindo, então, os pilares fortes para toda educação, que começa, vejam bem, no sagrado Instituto da Família. Então, não há regeneração sem educação. A educação começa na família e a base da educação são as noções religiosas. Mas não a religião dogmática. Falamos de religiosidade. Falamos de algo mais transcendente. De algo que nós ainda estamos aperfeiçoando e compreendendo dentro de nós. Então, para acelerar o esforço de crescimento, de iluminação, a humanidade precisa de inovações religiosas. Toda inovação é indispensável. Não falamos de destruição, falamos de inovação, porque as religiões são dos homens e os homens são imperfeitos. O Evangelho de Jesus não veio destruir a lei. Então, Jesus não era contra as religiões, Jesus não era contra as crenças humanas. O que ele veio trazer foi uma nova ótica, uma nova perspectiva. Então, o Evangelho é a luz interior da edificação de um mundo novo. Nós estamos nos preparando, infelizmente ainda através da dor, para a evangelização coletiva do planeta, porque ainda não aprendemos adequadamente as lições, então ainda passamos pelas provas e expiações, passamos pela dor, sonhando, ainda esperando com uma era de concórdia, de fraternidade, que nos diz Emmanuel que se concretizará efetivamente ao longo do terceiro milênio. Mas tudo são conjunturas. O que é certo é que nós estamos evoluindo. E é certo que o planeta evolui junto, porque nós estamos intimamente conectados com toda a natureza. Importa, então, que nós nos tornemos efetivamente, meus irmãos, os apóstolos da regeneração. Que nós façamos a nossa parte. Que nós busquemos analisar, por exemplo, os preceitos de todo conhecimento que nos é passado de maneira lúcida, sem a cegueira do fanatismo, para que possamos, por exemplo, concluir
que a verdadeira religiosidade é a que procede da alma, da essência fraterna, da descendência de Deus e que se mostra nas nossas atitudes. Nós estamos ainda bem longe do conhecimento dessa verdadeira religiosidade, porque precisamos nos libertar dos dogmas, das superstições, dos medos, das subjugações emocionais e precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos nos libertar pelo amor e pelo conhecimento. O Evangelho nos alerta, lá no capítulo 16, que nós nos devemos uns aos outros, que somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Porque, na verdade, estamos todos vivos. Estamos todos interconectados, somos todos filhos de Deus, não importa se estamos encarnados ou não. Então, somente com esta união sincera, com esta convivência fraterna, nós vamos chegar a uma época de plena regeneração. E voltamos lá com o Consolador, em que Emmanuel nos diz que a purificação na terra ainda é como um lírio alvo, nascendo no lodo das amarguras e das paixões. Mesmo assim, todos os espíritos encarnados devem considerar que se encontram aqui no planeta em cadinho de isolamento, de regeneração, de provação. Neste momento, meus irmãos, é uma mistura de conhecimentos, alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Espíritos com diferentes níveis de conhecimento, com diferente desenvolvimento emocional, com diferentes capacidades, todos reunidos neste planeta em plena transição. Talvez seja por isso que nós observamos um pouco mais de dificuldades nos relacionamentos, porque Deus é tão bom que não deixa nenhum dos seus filhos para trás. Então, neste momento, com esta população gigantesca reencarnada, nós temos a oportunidade de ver reencarnar espíritos de todas as ordens. Talvez como última alternativa para participar da transição para a regeneração, para que nenhum dos filhos de Deus seja esquecido, para que todos se iluminem efetivamente. E iluminação, meus irmãos, requer fé, desenvolvimento da nossa fé. O Evangelho, no capítulo 19, nos diz que a fé é inspiração divina, que ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, que a fé é a base da regeneração. Então, sem fé, nós não vamos transcender para um novo mundo. Nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer, porque nós não vamos sequer acreditar em Deus. Nós não vamos acreditar no Criador do Universo e não acreditando em Deus. Não acreditando nas leis naturais, nós não acreditamos em nós. E não acreditando em nós, não tendo alto amor, nós não amamos o nosso próximo, nós nos maltratamos, nós não desenvolvemos a compaixão, a piedade para com os nossos irmãos. Então, com o tempo, todos os espíritos vão desenvolver a virtude da fé. A fé, meus irmãos, configura, conforme nos diz Calfiquiro na obra Compaixão, a Sementeira do Amor, confiança. Nós somente podemos sentir fé, confiança em relação àquilo que nós conhecemos, ou que pelo menos temos noção dos seus atributos. Então, nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a sua capacidade de amar. Não mais aquele Deus vingativo lá do passado, mas um Deus bom, piedoso, um Deus que educa, dando novas oportunidades. Nós, agregados à matéria, buscamos às vezes conceitos e definições, mas não sentimos. E a fé deve ser sentida, embora também possa ser aprendida. É preciso
e é possível aprender e desenvolver a fé dentro de nós. Então, a fé dos homens tem recebido em todas as épocas a tonificação da verdade, da consciência cada vez mais cristalina acerca do Criador, dos seus atributos, das potencialidades que ele concedeu a cada um dos seus filhos para o progresso. Passou-se de milênios de trevas e conceituações equivocadas para o lume da boa nova de Jesus. E posteriormente para a apoteose da revelação espiritual, com o descortinamento gradativo das densidades formadas pelo desconhecimento, pelos preconceitos. Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé, nos diz Emmanuel, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, eu conheço, mostrando isso no exercício dos valores que a razão desenvolveu tocada pelos sentimentos. Porque nós somos homens integrais, dotados de razão, de sentimento, espíritos imortais na caminhada da vida, na caminhada da atual encarnação, na caminhada da regeneração, na caminhada do desenvolvimento da fé, na busca do progresso. E seguimos com o Evangelho no capítulo 20, que nos alerta que Deus faz neste momento um censo dos servidores fiéis e que já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, para que não usurpem o salário dos animosos, daqueles que realmente estão seguindo o Evangelho trazido por Jesus. Então, não recuemos diante das nossas tarefas, não recuemos diante das provações, não recuemos diante dos instrumentos, daqueles irmãos que nos desafiam e que nos servem de instrumento para o nosso crescimento. Não recuemos diante das dores que nos servem de instrumento para fortalecer a nossa fé. Então, nós estamos na terra. Emmanuel nos diz que a terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração de todos os espíritos que aqui estão encarnados. Então, antes de vermos a terra como uma prisão, como um local de dor, olhemos para ela como um grande educandário, com o sábio educandário da natureza que nos cerca, com o sábio educandário que nos traz as lições da convivência, das inter-relações, com a sagrada oportunidade de autoiluminação, fazendo bem, lapidando as nossas emoções, buscando dentro de nós o que há de melhor, buscando em tudo que nos é mostrado, em todos os conhecimentos, a verdade. Aquela verdade que Jesus nos traz, que não vem destruir a lei, ou seja, que não vem destruir tudo que já nos foi ensinado, mas que vem esclarecer os conceitos, que vem desvendar aquilo que nós achávamos que era verdade, iluminar as nossas consciências. Na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno nos diz: estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios que demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então, estamos desde a época de Agostinho, desde a época da codificação, ainda nestes tempos, em processo de transformação, em busca dessa época de regeneração, em busca da fé dentro de nós, tentando apaziguar o nosso eu, a nossa essência, tentando nos encontrar
e nós somos filhos de Deus, nós somos imortais, nós temos a verdade ao nosso dispor. Deus é Pai, é bondoso, nos dá esclarecimentos a todo tempo, nos perdoa em todas as épocas por todos os nossos erros. Então cabe a nós, como espíritas verdadeiros, como seguidores de Jesus efetivamente, sermos discretos, como nos diz Filomeno, nas nossas atividades, vigilantes nas nossas más inclinações, agindo com humildade, agindo com amor, trabalhando com boa vontade. Mas vejam bem, o Evangelho também nos alerta, lá no capítulo 19, que nós não devemos confundir a fé com a presunção, que a verdadeira fé é aquela que se conjuga à humildade. A confiança em Deus silenciosamente. Ralph Kiro, na obra Compaixão, a Sementeira do Amor, nos diz: companhia agradável é a dos humildes, porque eles não agridem, não ostentam, não burlam, não perturbam de qualquer forma. São doces, pacíficos, alegres e prestativos. Conviver com eles é experimentar uma amostra dos mundos de regeneração, nos quais se vive, então, com modéstia e tranquilidade. Busquemos, então, o caminho para a regeneração, com modéstia, com fé interior, com tranquilidade, com humildade, com muito amor ao nosso próximo, porque a fé, conforme nos diz Ralph, é a luz nas estradas trevosas, e a falta dessa luz é como chaga dolorosa. Sede a luz nas existências chorosas, lembrando sempre que o amor reluz mais do que joia preciosa. Encanta as noites sem lua com tua presença amorosa, põe na alma nua a esperança venturosa, e retira os mantos de dor e te faz proteção. A luz é cristalina quando emana da compaixão. Segue e anima os que padecem de ingratidão. E assim, afasta-te dos caminhos da ilusão. Ampara, auxilia, coopera na evangelização. Faz parte do projeto da criação. É maravilhoso levar perfume de flor ao pântano, onde somente o amor limpa as feridas. O perdão enxuga o pranto, e o bom pastor não deixa ovelhas perdidas. Semeia, cuida e recebe as flores. Somente as colhe quem cura as dores. Agradecidos a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de encontro e reflexão, ficamos felizes pela tarefa de hoje, rogando a Deus ilumine a todos nós com bálsamos de saúde, de esclarecimento, de paz, que possamos desenvolver a humildade, a tolerância, a resignação e assim todos juntos transformarmos este planeta num lugar de plena paz. Que assim seja.